Olá, essa é uma produção para o trabalho de estrutura de dados e algoritmos e hoje eu vou mostrar algumas estruturas que a gente implementou em código passando por as principais funcionalidades. Bem, a princípio foi organizado em pastas, em pacotes, todas as estruturas que no caso eu utilizei. Então a gente tem a pilha, a fila, lista dupla, lista simples, DST, AVL, árvore B, com os requisitos de interface e classes de nó criadas também. Bem, então vamos mostrar um pouquinho da pilha. A gente pode ver então a classe pilha, que ela vai ter um array list, duas variáveis, que primeiro vai ser um array de elementos genéricos e uma capacidade com tipo inteiro. O nosso método create, que vai ser o responsável por pegar a capacidade da nossa pilha, e também está instanciando nossa variável elementos aqui. Então a gente tem também o método isEmpty e isFull, onde ele vai perguntar se a pilha está vazia ou se ela está cheia. A gente tem o método push, que vai ser o responsável por adicionar elementos à nossa pilha. Então aqui a lógica desse método pergunta se a pilha ela está cheia. Se ela for diferente de cheia, então a gente adiciona mais um elemento e aparece a mensagem elemento inserido no topo. Caso não, erro, não é possível inserir, ela está cheia. No método pop na verdade, vai ter uma condicional que vai perguntar se ela está vazia. Então, se ela for diferente de vazia, vai pegar o índice do topo, que vai ser o elemento, o tamanho do array elementos menos 1, e vai retornar ele. Retornar não, remover ele. Só um pequeno ajuste aqui no else. Então, no caso de não remover o elemento, porque no caso a condicional ali não é diferente de vazia, então se ela está vazia não tem como remover um elemento. E por fim, o método top, que em mais uma condicional vai perguntar se ela está vazia, e caso ela seja diferente de vazia, ela vai pegar o elemento do topo, seguindo a lógica da pilha, que o último que entra é o primeiro que sai. Então ela vai tirar o elemento do topo, que entrou por último. Caso seja diferente de vazia, caso não, vai aparecer a mensagem de erro aqui, perguntando se ela, no caso, afirmando que ela está vazia e não pode visualizar este elemento, que não existe. Bem, agora partindo para a fila, que tem uma lógica um pouco semelhante da pilha, a gente vai ver aqui ela criada com a variável de array de elementos genéricos também, junto com a capacidade. O método create, que vai pegar a capacidade junto com a ArrayList, instanciando o ArrayList. O isEmpty, que vai perguntar se a fila está vazia. isFull, se ela está cheia. InQueue vai ser o método de inserir elementos. Então, se a fila ela for diferente de cheia, ela vai adicionar um elemento. Caso seja diferente, ela estiver cheia, vai aparecer uma mensagem que ela não pode entrar porque a vela está cheia. O dequeue, que seria o método de remover elementos. Então, se a fila for diferente de vazia, ela vai pegar e vai remover o elemento com índice 0, seguindo a lógica da fila, que sempre o primeiro elemento, no caso, o que entra primeiro sempre vai ser o primeiro que sai. E se a fila, se não corresponder a isso, vai aparecer a mensagem de erro, que não é possível remover, já que ela está vazia. E o head, onde vai pegar o elemento, primeiro com índice 0, se por um acaso essa fila ela estiver diferente de vazia. Caso não, mensagem aparece dizendo que não tem head. Bem, da fila, agora a gente vai passar para a lista simples.
que aqui a gente vai ter 3 classes, juntamente com uma interface, que vai ter todos os métodos que a gente implementou na classe lista simples. E também vai ter o nó, que ele vai ser responsável por dar o valor do dado atual e também o nó do próximo. Então, a gente vai ter uma variável cabeça com o tipo nó como sendo o primeiro elemento da lista e nt tamanho. A gente vai ter aqui o construtor dela com a cabeça e o tamanho e a gente vai ter também os métodos da interface implementados aqui. Então, exempt se pergunta se que a sua principal função vai ser saber se está vazia e vai retornar então a cabeça com valor nulo. O método size, que vai retornar o tamanho, o insert, que vai inserir elementos. Então aqui a gente cria um novo nó explicitamente com o tipo genérico. E na condicional a gente vai pegar, se a fila estiver vazia, a cabeça vai ter o valor do novo nó, né? Se ela estiver vazia, então ele vai ser o primeiro. Se não, o novo nó vai ser o atual igual a cabeça, e enquanto o atual próximo for diferente de nulo, o atual vai receber o valor de atual próximo. E vai atualizar, né? Atual.próximo igual a novo nó. E o tamanho também, que vai somar com mais um e aparecer a mensagem elemento inserido na lista. Mais um método, agora o método de pesquisa, né? Então, nela a gente vai ter a variável atual criada, que vai receber o valor da cabeça, uma estrutura de repetição, que vai ser atual enquanto ela for diferente de nula. Na condicional dentro de repetição vai ser a atual do dado, se por acaso for igual a tal elemento inserido, então vai retornar o dado e no caso em controle vai ser retornado. Então vai atualizar o atual e vai receber atual.próximo, no caso o valor. E caso isso não aconteça, vai aparecer uma mensagem elemento não encontrado e vai retornar nulo. Bem, o próximo método utilizado também foi o remove, que a gente vai inserir um elemento do tipo genérico dentro da lista. Então a gente tem algumas condições aqui. Se primeiro estiver vazia, vai retornar o valor de vazia. Se o elemento for o primeiro, então a gente, na próxima condicional, a gente apenas muda a cabeça para o próximo. Então, a cabeça com o valor do dado for igual ao elemento inserido, a gente pega a cabeça, insere ela com o valor do próximo e a gente diminui o tamanho em 1. Então, no final aparece também uma mensagem aqui dizendo que o elemento ele foi removido. Aqui, baixando mais um pouquinho o código, a gente vai ter a variável do tipo nó, que vai receber como valor cabeça. E aqui na estrutura de repetição, a gente vai percorrer até eu achar o elemento depois do atual. Então aqui na estrutura de repetição, a gente vai ter o valor do próximo do atual enquanto diferente de nulo e diferente do atual, o próximo do atual, o valor dele sendo igual ao elemento que a gente procura. E então o atual vai assumir o valor do próximo, do que seria o atual de agora. Aqui na condicional já fora do while vai ter o valor do próximo do atual, enquanto diferente de nulo. A gente vai ter o atual, o valor do próximo do atual igual ao valor do próximo do atual. E vai diminuir um de tamanho. E vai aparecer a mensagem que o elemento foi removido. Caso dê erro, e essa condicional aqui não for a correta, vai aparecer uma mensagem de erro dizendo que o elemento não existe para ser removido. Passando um pouco mais para cá. Bem, aqui continuando com o método toArray, a gente vai basicamente imprimir a nossa lista. E a gente tem uma anotação aqui super warnings,
que ela tem a função de suprimir uma vez de conversão não verificada, né, que a gente está criando um array do tipo genérico e a gente está instanciando como um object. Então, para não dar o Java não dar um aviso de incompatibilidade, a gente usa essa notação. E juntamente com uma estrutura de repetição, justamente para retornar os valores que estão na nossa lista. Então aqui, já passando para a lista dupla, a gente também vai ter 3 arquivos, que uma delas vai ser a interface dela, que vai ter os elementos da lista simples, porém com alguns incrementos como insert first, remove first e remove last. E o nosso nó duplo, que agora a gente inclui tanto um próximo passo quanto o anterior, simbolizando o head e a cauda, né? E aqui na classe a gente vai ter nossas variáveis de inicialização, né? Então a cabeça, a cauda, pela classe nó duplo, e o tamanho como int. O nosso construtor, em que tudo vai começar zerado, né? A cabeça e a cauda como null e o tamanho como zero. E os métodos que a gente vai implementar. Então, o clássico exempt, para ver se o tamanho é zero, se está vazio no caso. Size, para ver o tamanho. O search, que é de pesquisa. Então, como das outras vezes, a gente tem uma estrutura de repetição, que vai procurar pelo atual, o valor do atual dado, se esse atual ele for o mesmo que o elemento que a gente procura, então ele vai retornar e vai atualizar a variável o atual, que recebe o valor do próximo do atual. E caso não seja encontrado, vai retornar null. Bem, o outro método seria o método de insert. Então a gente inseria um elemento e ele verifica se por acaso aqui a nossa lista estaria vazia e a gente inseria a cabeça e a cauda como um novo nó, no caso dele ser o primeiro. Se não, a cauda ela vai receber o valor do próximo, vai ser um novo nó. O novo nó no dado anterior vai receber cauda como valor atual e a cauda vai receber o novo nó. E o tamanho vai ser atualizado também com mais um. Bem, daqui a gente vê 3 métodos novos inseridos na lista dupla, que não está na lista simples. Então aqui a gente tem o insert first, que ele vai inserir o elemento como o primeiríssimo elemento. A gente tem o remove first, que tem a mesma lógica, ele só vai remover o primeiro. E aqui no remove last, ele basicamente vai apagar, remover o último elemento da lista. Aqui mais um método, agora de remover um elemento específico. Então a gente basicamente pode tanto remover o primeiro, quanto o segundo não, o último, tanto se for no meio. Então na lógica aqui atual, no caso o atual, ele tendo o valor do próximo do anterior, recebendo como valor o atual do próximo, o atual que tem o valor do próximo do anterior, recebendo o atual do anterior, e diminuindo um de tamanho. Por fim, aqui recebemos uma mensagem dizendo que o elemento foi removido. E aqui a atualização da variável atual. E caso não aconteça, vai aparecer uma mensagem elemento não encontrado para remoção. Bem, partindo aqui para a árvore BST, como exigido, a gente vai ter o nó dela, a classe btnode. Então a gente vai ter o dado, e o lado da esquerda e o lado da direita, e ambos vão começar com o valor nulo. Seguindo aqui para a interface, que vai ter os métodos que a gente vai implementar na classe principal da BST, e aqui a gente vai ter ela com a variável genérica raiz
e o tamanho também. E a gente vai ter o construtor com eles dois. Aqui vai ter o getRoot, que vai retornar a raiz. Vai ter o exempt, você vai perguntar se a raiz é nula. O método size, o tamanho. E a altura dessa árvore, que no caso aqui a gente já vai usar o método pronto, né? Então a gente pega numa condicional se o nó ele for igual a nulo, ele vai retornar -1. E aqui, né, por convenção, a altura de uma árvore vazia é -1. Caso não, a gente vai retornar 1 mais mathmax, um método, aliás, que ele retorna o maior número. Então a gente está pegando aqui o nó da esquerda e o nó da direita, que quando eles forem comparados ele vai retornar o maior. E o método da altura retorna a altura calculada aqui. Aqui no método de inserção a gente vai poder colocar um valor e basicamente nesses dois métodos que estão associados também, basicamente a árvore vai descer e subir dos lados, sempre procurando um valor nulo para que o novo valor que a gente insere ele possa ser criado ali como um novo nó. Seguindo uma lógica um pouco semelhante, a gente tem o buscar recursivo, que ele vai percorrer a árvore dos lados esquerdo e direito, onde vai procurar o elemento que a gente insere, seguindo a lógica de árvore, onde nas comparações que ele faz, ele pode descartar metade dos dados que não necessariamente o dado que a gente procura vai estar lá. Passando aqui para a parte de remoção, a gente tem falando um pouco mais da lógica do remove e da remoção em poucas palavras. Basicamente, quando a gente tem um nó sem filhos, a gente pode fazer um corte limpo. E quando esse nó ele tem filhos, a gente pega os filhos, onde a gente pega o filho, né, do nó pai, e a gente vai pegar o filho de menor valor que seja entre todos aqueles que são maiores que ele. No caso, maior que o pai. Aqui, basicamente, indo um pouco mais para baixo, a gente tem retornando os arrays. Então, a gente tem o criar array junto com os métodos de ordem, que seria pré-ordem, ordem e a post-order, onde trataria dos dados que seriam do início, do meio ou do fim da árvore. Bem, agora a gente passando para a árvore AVL, a gente vai ver que ela herda de BST, já que ela tem coisas que são elementos que são semelhantes a BST. E aqui a gente vai ter os métodos auxiliares, né, que ele vai pegar a altura do nó da direita e da esquerda e vai ter a diferença entre eles. Aqui também a gente vai ter o método auxiliar para pegar a altura de nó específico, seguindo também a lógica do mathmax, comparando a altura de um nó da esquerda e um nó da direita. Aqui podemos ver métodos também para rotação, para o rebalanceamento da esquerda e direita. E aqui no rebalance a gente pode ver as condições para caso isso aconteça. No caso se for esquerda-esquerda, no caso se for direita-direita, caso se for esquerda-direita ou se for o caso de direita-esquerda. E aqui a gente vê o node retornando caso ele já esteja balanceado no seu lugar. A gente pode ver aqui agora o método de serin, que é basicamente a mesma lógica da BST, porém ele retorna o caminho de volta e retorna o método de rebalanceamento. Retorna o método de balanceamento aqui no final. O método de remover da AVL também segue o mesmo princípio da BST, porém, mais uma vez, com o retorno do método de rebalanceamento. E o método de encontrar menor
que vai ser responsável por encontrar os menores nós e realocá-los para o lado esquerdo. Bem, agora para a gente começar a terminar, vamos para a árvore B, onde ela vai ter o seu nó com suas características. Então, vai ter o seu grau mínimo, suas chaves, os filhos, a quantidade de chaves no momento atual e um boolean que diz se um nó é uma folha ou não, juntamente com o construtor, onde para as chaves e os filhos se tem a lógica de no máximo 2 vezes t menos 1. Para a árvore B, vamos ter a inicialização de t com a raiz no método de busca aqui. Para a busca, como a árvore B trabalha de forma tanto horizontal quanto vertical, primeiro ela varre os elementos dentro do nó atual de forma horizontal. Se não encontrar o dado, ela vai usar os próprios elementos como os delimitadores de intervalo. E para saber exatamente qual subárvore vertical, ela deve mergulhar e seguir. Aqui no buscar nó, a gente vai ter um método privado que ele faz o trabalho pesado da busca na árvore B. Em cada nó ele faz duas coisas. Primeiro ele procura horizontalmente pelo elemento, se ele achar ele retorna, se ele não achar e não for uma folha, ele usa um índice que parou para descer no ponteiro filho correto, de forma recursiva, repetindo esse processo até encontrar o dado ou chegar em uma folha. A parte de inserção na árvore B ela tem duas características que são marcantes. Então, o primeiro elemento, eles sempre vão ser colocados nas folhas, e segundo, ela cresce de baixo para cima. Para evitar algum estouro de memória, se usa a estratégia do split, a divisão, que quando não atinge um limite máximo das chaves, ele se divide ao meio, e as chaves menores ficam na esquerda e as maiores elas ficam na direita. E a chave central, ela sobe para cima. Bem, agora passando agora para o método dividir filho finalmente, é a implementação exata de uma operação split, e ele faz três movimentos iniciais. Ele cria primeiro o nó irmão e move a metade direita das chaves e dos filhos, se houver. Para ele reduz a contagem de elementos do nó original para que ele fique apenas com a metade esquerda, e promove a chave central, como a gente pode ver, filhos.chaves T1 para um nó pai, abrindo espaço nos arrays no pai para encaixar tanto a nova chave quanto o ponteiro para o novo nó irmão. Nesse processo, distribuindo o peso da árvore sem quebrar a ordenação dos dados. E para finalizar com a impressão, o método print ele utiliza uma travessinha in order adaptada para a árvore B. Ele funciona intercalando as chamadas, antes de imprimir cada chave do nó atual, ele cresce recursivamente no filho correspondente da esquerda. No final do loop, ele faz uma última visita ao filho à direita, e o resultado disso na tela vai ser a exibição de todas as chaves da árvore em ordem crescente, independente do qual grande ou profunda essa árvore B seja. Bem, agora a gente partindo aqui para o main, que é a classe que importa todas e que executa todas as operações que a gente fez até agora. Parece uma classe meio grande, mas é para caber basicamente só todos os prints com as mensagens que vai aparecer no menu, tanto o inicial quanto de cada estrutura de dados específica, junto com as opções, Então a gente usa o switch case com as opções que o usuário desejar usar. E agora a gente vai ver um pouquinho da prática. Bem, aqui primeiro no console a gente vai testar a pilha. Então a gente vai colocar a capacidade máxima da pilha, vai aparecer o submenu da pilha, o push que é inserir, vamos colocar 1,
Operação, vamos colocar de novo inserir. 2, 3. Agora aqui vamos ver o topo, quem está no topo. Então o topo aqui vai ser 3. Verificar se ela está vazia. E verificar se ela está cheia. Voltando para o menu inicial. Fila testada. Agora aqui a gente parte para a fila. A gente coloca aqui a capacidade máxima da fila. Entrar na fila. 1, 2, 3. Pronto, a gente inseriu. Agora a gente vai ver o primeiro elemento. É o 1. Verificar se ela está vazia. Se ela está cheia. E vamos fazer um dequeue aqui, que eu acredito que eu esqueci de fazer na pilha. Então sai o 1 da fila. E a gente vai ver mais aqui quem ficou pro head. No caso, quem ficou pro head foi o 2. E a gente pode voltar ao menu de novo. Pronto. Agora partindo para a próxima, que é a lista simples. Vamos inserir um elemento. Vamos colocar 1. Inserir mais 1. 2. Inserir mais 1. 3. Vamos buscar elemento. Buscar o 2. Encontrado o 2 na lista. Vamos verificar o tamanho. O tamanho da lista é 3. Vamos verificar se ela está vazia. Ela não está vazia. Útil array, imprimir a lista. E por fim, remover elemento. Vamos remover o 2. E vamos ver o array de novo. Agora é 1 e 3. Partindo daqui para a lista dupla, a gente vai inserir, colocar o 1 mesmo, vamos inserir outro, 2, inserir outro, 3, inserir no início, vamos colocar aqui o 4, vamos buscar elemento, aqui o 6, então vamos buscar aqui o 2 encontrado na lista, vamos printar 4, 1, 2 e 3, ver o tamanho da lista, o tamanho da lista sendo 4, verificar se ela está vazia, ela não está vazia, e remover na opção 3 um elemento, então vamos remover o 3, printar a tela, vamos remover o primeiro elemento e remover o último elemento. E vamos ver de novo o array. Só ficou 1. E voltamos para o menu de novo. Bem, e o trabalho é esse, né? O teste continua para todas as outras estruturas de dados, normalmente com o seu próprio menu e o menu geral para todas. Acredito que seja isso, então obrigado.